Estamos de volta para o bloco final do Região, hoje recebendo José Ricardo Noronha. Ele é autor do livro Vendedores Vencedores, Dicas para se transformar em um vendedor excepcional. Esse livro pode ser baixado gratuitamente na internet. Você faz o download no facebook.com/José Ricardo Noronha. O José Ricardo é bacharel em Direito pela PUC, fez MBA na Fundação Instituto de Administração da USP, e vendedor e palestrante. E aqui você fala do planejamento, né, que além do vendedor ter um conhecimento daquilo que pretende vender, que pretende oferecer para o cliente, ele precisa ter trabalho, disciplina e persistência e, logicamente, o planejamento, né? Exatamente. Planejar é importante em tudo, né? E planejamento é absolutamente essencial, fundamental para que haja o tão sonhado e almejado sucesso em vendas. E o que é planejamento em vendas, né? Eu costumo dizer que preparação é absolutamente fundamental. Eu já reforcei aqui a importância de você entender quais são os anseios, as necessidades do seu cliente, do seu mercado específico. Mas o que é muito importante, o que é absolutamente essencial, é que você, em qualquer relação de venda, em qualquer relação comercial que você estabeleça, Magalhães, que haja um bom equilíbrio, né, na comunicação. E a grande maioria dos vendedores ainda se considera um bom vendedor por ser um bom comunicador. Falar demais. Falar demais. Eu mesmo, e ainda me policio para isso, que eu sei que eu tenho uma dificuldade para isso, de falar muito, né? E o bom vendedor não é quem fala muito, o bom vendedor é quem escuta bastante e fala no momento adequado, fala no momento correto. Tem uma das passagens, que eu até conto essa passagem no meu livro, do Dr. Osiris Silva, que foi o fundador da Embraer, ex-presidente da Petrobras, ex-ministro de Estado, e com quem eu tenho a imensa satisfação de algumas vezes trocar impressões sobre o mercado de educação no Brasil. Ele diz que tem muita reunião que ele sai com os ouvidos roucos de tanto ouvir. Então isso é esse tipo de ação, é esse tipo de atitude que possibilita que o vendedor alcance melhores resultados, porque o vendedor atento às necessidades, até aos gestos, né, ao body language, à linguagem corporal do cliente, a tendência é que ele seja um vendedor diferenciado, que ele venda, que ele seja sempre o campeão de vendas da loja, o campeão de vendas daquela empresa específica, que ele sempre seja aquele vendedor absolutamente brilhante. O vendedor que fala demais é porque ele está pensando apenas no resultado da venda, o resultado financeiro da venda? Não tenho a menor dúvida. Infelizmente, eu penso ainda, Magalhães, que a grande maioria dos vendedores coloca as necessidades, expectativas e necessidades do dia a dia de pagamento das suas contas à frente das necessidades do seu cliente. E às vezes coloca isso na frente do próprio cliente. Exatamente, exatamente. Então isso enaltece diante do cliente que ele não tem respeito pelo cliente, né? Então, o bom vendedor ele tem que entender que a remuneração dele nada mais é do que a contrapartida, do que ele realiza, do que ele soluciona de problemas do cliente, do que ele realiza os sonhos do cliente, e que quanto mais ele for um realizador de sonhos, quanto mais ele for um solucionador de problemas do cliente, maior vai ser a remuneração dele, né? Eu ainda me deparo, e eu mesmo já passei, eu conto isso de forma muito humilde, porque são as histórias que eu coloco no livro são histórias absolutamente reais e verídicas desse vendedor caipira e emotivo aqui que está te falando. Então, muitos momentos o vendedor ele mistura a necessidade pessoal dele com a urgência de fazer a venda. E ele imagina que o cliente não esteja percebendo isso. O cliente percebe. O cliente quer ser bem tratado, o cliente quer ser surpreendido, o cliente quer ser tratado com maestria. Por quê? O cliente, quando ele é bem tratado, a tendência é que a recorrência daquele cliente seja muito grande. E na era das redes sociais, Magalhães, a tendência é que a boa experiência de compra, ela vai ser compartilhada com um número limitado de pessoas, mas infelizmente a má experiência de compra, ela vai ser compartilhada numa velocidade que infelizmente você não tem como controlar. Então tem que ter muita atenção e tem que ser realmente alguém que está disposto e que tenha dentro de si, dentro do coração, o espírito de servir, o espírito de ajudar as outras pessoas. José Ricardo, muito obrigado pela sua presença, parabéns pelo livro e a gente espera que você tenha muito mais sucesso ainda. Amém, obrigado, super obrigado, Magalhães. E nós vamos ficando por aqui. Obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo programa.